Ok, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que faz essa separação aqui das peças, né? Para que a partir disso a gente possa gerar uma listagem de peças e visualizar o plano de corte para a gente saber a quantidade de material que vai ser comprado, né? Que precisa comprar e como a gente vai executar esse plano de corte também, né, na prática. Ok, então o objetivo aqui é a gente primeiro desmembrar essas peças que a gente criou aqui do projeto da cômoda, né, e visualizá-las assim num plano 2D, tá? E aí a gente consegue colocar, eu aproximei aqui, ó, por exemplo, as medidas de cada peça. Aqui, ó, são as duas portas, certo? Deixa eu pintar elas aqui, primeiro, aqui e aqui. Pronto. Essas aqui são as duas peças da porta, que tem uma medida de comprimento de 715 mm por 380 e são duas peças. Então vejam que a gente já batendo o olho aqui eu já consigo saber quais são as peças e as suas medidas, né, as características de cada elemento. Então vamos lá, para a gente fazer isso, é um processo manual, tá? Então primeiramente eu seleciono, deixa eu ocultar primeiro essa parede que vai ficar melhor. Ok, eu seleciono aqui todo o conjunto da cômoda, ficou toda azulzinha, com a ferramenta de movimento. Eu crio uma cópia dela e arrasto aqui para o lado. Vai ser melhor de a gente fazer isso. Talvez você tenha um questionamento, né, sobre esse assunto. Pô, Ricardo, mas não dá para fazer isso de maneira mais automática, sem ser um processo assim manual? A resposta é sim, tem como, só que utilizando a versão paga do SketchUp, lá na versão Pro, né, do programa. Lá a gente consegue ter mais recursos disponíveis, inclusive a instalação de plugins, que são uma espécie de extensão de ferramentas. Aí lá a gente consegue instalar um plugin, onde eu só seleciono aqui as peças, aí clico com, sei lá, dois botões aqui, e ele já me gera essa listagem de peças de maneira assim bem mais automática. Mas como você provavelmente, né, tá fazendo isso, muita gente aqui do canal assiste para fazer por hobby, né? Não sei se vale a pena você estar pagando a versão lá, a assinatura mensal do SketchUp, para estar criando aí os seus próprios projetos, né? Então eu recomendo que eu vou fazer esse caminho aqui, porque muita gente acaba utilizando a versão gratuita e, enfim, tem como fazer, né? Só a gente vai ter que manipular aqui as peças de maneira manual. Mas enfim, vamos lá. Eu vou criar uma parede, então essa parte cinza nada mais é do que uma parede. Eu pintei ela na cor cinza só para diferenciar, né? Dar esse contraste aqui nas peças da cor branca. Então tá, primeiro eu posso apagar, como já tem é uma réplica, né? Aí não importa, o modelinho original está ali do lado, eu apago primeiro aqui os puxadores, seleciono, vou começar pelas frentes de gaveta e as portas. Eu pego aqui no cantinho delas, selecionei todas elas, agora eu não vou duplicar, tá, gente? Eu vou só encostar elas aqui na parede, ok? Então eu já sei que eles são portas e gaveta. Agora eu posso fazer isso com o tampo aqui de cima. Posso arrastar ele aqui para o lado, usando a ferramenta de mover. E com a ferramenta de mover, aquele recurso dos pontinhos âncora, eu giro ela. Vocês estão vendo ali embaixo no campo de medidas, que é o ângulo, né? Então aqui eu cheguei no ângulo de 90 graus. Ele estava em 0, se eu não me engano, ele estava em 0. Então aqui em 90 graus ele ficou reto. Eu posso pegar nesse cantinho e encostar aqui na parede, primeiro alinho ali com as peças de cima, e aí posso jogar um pouquinho mais para baixo. E assim eu vou fazendo com todas as peças. Vamos fazer mais um ou dois exemplos aqui. Não vou fazer de tudo porque senão é uma operação repetida, né? Ok, agora são as três laterais. Como eu tenho elas selecionadas, eu posso girar todas ao mesmo tempo, aqui por cima. Ó. Os pontinhos âncora, eles aparecem em todas as faces, né? Aqui nessa lateral, aqui nessa outra, aqui na frente. Então eu vou pegar aqui por cima. Ó. Aqui por cima, cliquei, vou girar até chegar num ângulo de, agora deu menos 180, mas é isso aí.
Aí eu encosto todas essas peças, posso encostar aqui no cantinho, apenas para alinhar, né? E agora eu movimento mais aqui para o lado, ok? E faço isso com todas as peças. Vou pegar essa daqui, encostar agora naquele outro canto lá. Essa daqui também lá naquele cantinho. E seleciono as duas, só dou uma separadinha, não precisa ficar tão certinho assim. Ok, e assim eu vou fazendo com todas as partes aqui do projeto, né? Até chegar nesse resultado aqui. Aqui eu deixei de forma mais alinhada, né? Só para a representação visual ficar um pouquinho melhor, mas enfim, né? A partir desses fundamentos você pode fazer da maneira que você bem entende, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão de como utilizar. Tá, aí o que eu faço? Vamos usar aqui que já está quase pronto. Tudo pronto, né? Tem uma ferramenta que se chama Dimensões. Aqui no painel de controle do lado esquerdo, embaixo da ferramenta de movimento, onde a gente usa, tem a escala da fita métrica, embaixo tem essa ferramenta que se chama Dimensões. Quando eu clico e trago ela aqui para a área de trabalho, opa, agora sim, trouxe. Ela fica a ferramentinha parece a ferramenta de seleção, mas na verdade não é. A ferramenta de seleção, o ícone fica preto. A ferramenta de dimensões, o ícone fica branco. Aí eu clico nesse ponto de extremidade, clico no outro ponto, e aí a gente tem a medida da peça, a representação, né, da medida da peça, descrita aqui, e ela fica, né? Então, assim, não importa até a distância que eu esteja do zoom, ela acompanha, né, esse movimento. Só que tem peças que é bom visualizar assim mais de perto, tipo, olha só a frente da gaveta. Então tá. Continuando ainda, posso fazer sempre essas duas medidas, né? A espessura eu sei que é de 15 milímetros, porque a gente fez o projeto. Mas aqui eu quero saber o comprimento de altura e de largura, né? Então tá, essa peça tem uma medida de 785 de comprimento e a largura ficou de 500. Agora eu posso dar inclusive um nome para ela. Aqui embaixo da ferramenta de dimensões tem uma ferramenta que se chama texto. Eu posso clicar aqui no cantinho, subir com essa setinha indicadora, cadê? Sumiu, apareceu de novo, aí. E ela abre essa caixinha. Posso escrever aqui então que vai ser a lateral, lateral do gabinete. Gabinete. Ok. Então vejam que ela tem um nome. Então agora, fazendo essa operação, a gente pode dar o nome e traçar as medidas de comprimento e profundidade, ou altura e largura, né? Enfim, dependendo de qual o ângulo que a gente vai estar vendo, para todas as peças. Assim a gente consegue ter essa imagem visual, né, de maneira rápida e poder extrair a partir daqui uma listagem de peças. Como que eu faço? Você pode ou tomar nota numa planilha de Excel ou também num caderninho, né? Enfim. Tá, eu já fiz aqui para adiantar o nosso lado, mas o que eu peguei? Aqui na planilha eu digitei a quantidade, o comprimento, a largura, o nome dessa peça, a espessura e a cor que a gente vai estar utilizando. Que são as informações que a gente precisa, né? Ou para fazer a compra ou para extrair aí o plano de corte, né? Então eu digitei uma por uma, né? Vejam. Aqui nessa linha ó, tem duas portas com comprimento de 715, largura de 380, o nome é a porta, espessura 15, cor branco. Como que eu uso aqui o conceito, né, que eu utilizo para considerar as medidas de comprimento e largura? Sempre a medida maior, e isso não é uma regra, mas na maioria dos casos, para extrair um plano de corte, eu utilizo a maior medida da peça como comprimento. Por exemplo, aqui na porta, eu tenho a medida de altura dela é 715, né? Então aqui no plano de corte, o comprimento dela está sendo 715. E a largura, que é a menor medida, fica 380. De novo, isso não é uma regra, mas eu costumo fazer assim, que isso facilita lá para o entendimento, né, do plano de corte lá na quantidade de materiais.
Beleza, então tá, feita essa listinha, a partir aqui da separação das peças no SketchUp, a gente pode utilizar um recurso bem legal aqui, que é um programa também gratuito, que se chama MaxCut. Eu vou operar ele para mostrar o resultado final de como você pode obter um plano de corte, né, visualizando aqui as chapas e como vai ficar o corte a partir da lista de peças. Mas eu tenho um vídeo específico onde eu estou instalando esse programa e fazendo as configurações básicas. E lá eu ensino como operar e mexer aqui no programa, né? Caso você tenha essa necessidade, vou deixar o link aqui na descrição, aí você pode assistir lá depois também esse tutorial, né? Mas partindo aqui mais direto ao ponto, né? Aqui eu posso importar aqueles dados, só que eu tenho que importar eles de maneira separada, tá? Separada que eu me refiro à espessura. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui nas gavetas a gente tem peças que tem 6 milímetros, certo? E eu considerei aqui para esse plano de corte mais uma peça de fundo de 6 milímetros aqui para a parte de trás do gabinete, certo? Então lá na minha separação de plano de corte, o que eu tenho? Eu tenho uma planilha dividindo os dados com espessura 15 milímetros e aqui as informações referentes às peças que tem 6 milímetros, tá? Eu volto lá para o MaxCut e vou importar os dados separadamente, tá? Primeiro é de 15 milímetros. Então tá aqui, ele importou. Vou atualizando. Tá aqui os dados, conforme as medidas e nome lá do nosso projeto. Aqui na opção de otimizar chapas, eu clico em reotimizar e ele apareceu como será feito o plano de corte através de uma medida considerando uma chapa de MDF, né? Ele está me dizendo que tem 2 chapas, deixa eu ver o próximo plano, ó, por uma pecinha deu 2 chapas. Se eu fosse executar esse projeto da cômoda, o que eu faria, tá? Eu compraria as 2 chapas e utilizaria essa sobra, né, para fazer outras coisas. Mas se o seu caso é tipo economia mesmo, né? Tipo, eu não quero que sobre tanto material assim porque eu não vou fazer outras coisas, né? Se eu tivesse numa situação dessa, lá no projeto do SketchUp, eu teria que fazer um redimensionamento das peças para enquadrar tudo isso dentro de uma chapa, né? Mas enfim, eu não me preocupo muito com isso, porque independente, né? Eu sempre compro a chapa mesmo com a sobra, porque enfim, eu aproveito, né, para fazer outros projetos. Então tá, 15 milímetros é isso. Aqui eu tenho então a quantidade de materiais que eu devo comprar, e a partir daqui eu posso executar os cortes, né, porque ele está aparecendo aqui peça por peça. Beleza, agora vamos lá pro 6 milímetros. Primeiro eu tenho que apagar aqui todos os itens, seleciono todos eles, aqui no botão de apagar, vou apagar. Beleza. Vou importar agora a informação de 6 milímetros. Tá aqui. Ok. Reotimizar. Aqui ele já deu uma chapa, né? Então tem aquele fundo do gabinete mais as 4 pecinhas que fazem o fundo da gaveta. Bom, pessoal, esse é o procedimento que eu diria os conceitos mais básicos, né? Pra gente, a partir do SketchUp, criar um desenho e gerar uma listagem de peças e visualizar aqui esse plano de corte e também saber a quantidade de matéria-prima que a gente deve comprar, né? Eu vou deixar então o link aqui do programa, né, caso você queira instalar e fazer as configurações para mexer. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição mais alguns vídeos, né, como recomendação, como fazer corte, como fazer acabamento, como fazer montagem, e enfim, né. Eu espero que esse mini curso, né, possa vir a ser útil para você aí nas rotinas de trabalho. Qualquer dúvida ou questionamento, por favor, né, fique à vontade para me enviar aí a sua questão, a sua dúvida, né, que eu farei o possível para poder ajudá-lo. Então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Um forte abraço e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Tchau!